Segundo a Associação Brasileira do Sono, 75% dos brasileiros apresentam queixas de sono. Em geral, eles dormem menos do que o corpo pede. E isso tem consequências terríveis. Para falar sobre o assunto e tirar nossas dúvidas, nós trouxemos para o estúdio a neurologista Fernanda Castro, que veio para conversar com a gente e falar o que um sono, na verdade, uma não dormida boa, né? Pode trazer de danos para a sua saúde. Doutora, parece brincadeira, a gente fica aqui brincando, mas na verdade não tem nada de brincadeira, né? Seja bem-vindo ao nosso programa. Uma noite mal dormida no dia a dia pode trazer danos também, não pode? Pode. Obrigada, Nusa. Bom dia a todos. Uma noite mal dormida traz repercussões tanto no âmbito social, profissional, acadêmico, emocional na vida de uma pessoa. Então, as pessoas que dormem mal acabam tendo mais estresse, irritabilidade, dificuldade de atenção, de concentração, riscos de ter acidentes no trabalho, acidentes de trânsito. Além de desfechos mais graves, que são relacionados à hipertensão, aumento do risco de hipertensão, de doenças cardíacas, de AVC. Então, de fato, aumenta o risco da saúde desse indivíduo de maneira geral e aumenta a mortalidade também. Tá vendo só? Então, assim, a gente leva a coisa na brincadeira aqui, de vez em quando a gente faz aqui umas encenações, mas parece brincadeira, mas você hoje não dorme bem, amanhã você não dorme bem, e aí você vai, e aí de repente aparece um problema de saúde. Aí vocês, não, eu não sei por que isso está acontecendo, deve ser por isso, por aquilo. A questão é que um neurologista sabe perfeitamente bem o que está falando. A doutora acabou de falar algo que mexe com todo o seu sistema. Então, termos de saúde, vem aí também as apneias, né, do sono, que é algo que acontece e que traz danos também, né, doutora? Exatamente. A apneia do sono é uma doença caracterizada por pausas respiratórias durante o sono. E numa pausa, a saturação do oxigênio, nossa oxigenação cai e aí pode levar a muitos riscos na saúde desse indivíduo. E um sintoma de quem tem apneia do sono, a maioria das pessoas tem apneia do sono, elas roncam. Então, o ronco, gente, também não deve ser motivo de piada, de chacota, deve ser avaliado de uma maneira criteriosa para um médico especializado, porque por trás de um ronco pode existir um distúrbio respiratório mais grave. E aí aquela história, né, doutora? No caso, se esse problema acontece, se não é o caso de procurar um neurologista, mas é um caso de procurar outros especialistas. Tudo que traz o anormal não é saúde. Exatamente. Não pode ser saúde. Exatamente. Tem que realmente ser analisado, observado, e você tem que procurar um especialista e comentar. Existem pessoas, é interessante o que a doutora falou, que passam uma vida inteira se relacionando com uma pessoa e aceitando esse ronco há 1000 anos. Tem que ajudar. Porque assim, quem está dormindo não percebe o ronco, mas quem está do lado, sim. Então, se você já percebeu que a pessoa que está do seu lado ronca demais, é a hora de você chamar a atenção e buscar o especialista, né? Inclusive o ronco, ele é uma grande causa de desgaste nos relacionamentos. Eu recebo muitos pacientes com essa queixa, na verdade, trazida pelo esposo ou pela esposa, que eles estão dormindo em quartos separados por conta do ronco. Então, além de todo o desgaste emocional, social, tem as repercussões clínicas. Paciente com ronco tem que ser avaliada. A gente percebeu que nessa pandemia, muita gente achou que estava de férias. Não, vou dormir tarde, vou acordar a hora que eu quiser. E hoje tem muita gente sofrendo com esse problema. Eu acredito que muitas pessoas lhe procuraram no consultório durante essa época que a gente está vivendo de pandemia. E as nossas crianças também são bem afetadas. Quais são os riscos de uma mãe que deixa um filho dormir tarde demais e que ele perde aquele soninho dele, que é importante, mesmo muitas vezes não tendo que acordar bem cedinho para a escola? A criança, quando ela acaba não dormindo a quantidade de horas suficientes para ela,
ela vai desenvolver dificuldade de concentração, às vezes dificuldade até no ganho estatural, né, do crescimento, e falta de concentração, hiperatividade e irritabilidade. Na pandemia, a gente observou que a maioria das pessoas, de certa forma, dormiram mais tarde e acordaram um pouco mais tarde, porque principalmente naquele começo não tinha tanto compromisso com os horários. E aí, quando a gente volta para a nossa realidade, voltar a trabalhar, muitas pessoas queixaram de dificuldade de readaptação aos novos horários, sonolência excessiva diurna, e as crianças principalmente. A obesidade também é afetada pelo sono, na verdade, aquela perdida de sono. Você passa uma noite inteira achando que a insônia não vai lhe trazer danos também, até para o fator engordar, e traz. Traz. Durante o sono, a gente produz um hormônio da saciedade. Então, é importante que a gente tenha uma boa noite de sono para produzir esse hormônio da saciedade. E é uma relação bidirecional. A pessoa obesa tem mais distúrbio do sono e a pessoa com sono tem maior chance de desenvolver a obesidade por essa desregulação das funções hormonais. Eu acredito que muitas pessoas também durante a noite estão acordadas, vão mais vezes na geladeira, acabam se alimentando num horário totalmente impróprio. Exatamente. E aí traz vários problemas, né? Olha, a gente tem o nosso WhatsApp, hoje são muitas perguntas e a gente não quer perder essa oportunidade com a doutora de ir para as perguntas. Então, vamos lá. Doutora, a gente já tem várias perguntas aqui, eu fico muito feliz. Doutora, se eu acordar durante a noite e não conseguir voltar a dormir, significa que não preciso dormir às horas recomendadas? Laura, do Parque Brasil. Ela diz, ó, se eu acordar durante a noite e não conseguir voltar a dormir, significa que não preciso dormir às horas recomendadas? Olha, as horas recomendadas é aquela que você acorda disposto, com energia para enfrentar aquele dia. E isso varia entre as pessoas. Se você acordou e se sente disposta durante o dia, concentração boa, bom humor, significa que talvez aquele período de tempo que você dormiu seja o suficiente. Agora, se você acorda de madrugada e fica cansada, sente que aquilo impactou no seu dia, aí tem alguma coisa errada. A gente tem que ajustar isso daí. E aí é interessante também observar, porque senão vai passar, como a doutora falou, o dia trazendo danos até para o local de trabalho. Exatamente. Né? Uns copos de vinhos vão me ajudar a dormir melhor? Já ouvi falar, mas queria saber se tem problema. Me chamo Jorge, do Renascença. Isso, Jorge, essa pergunta é muito comum. O álcool, ele de fato induz ao sono mais rápido. Depois que você bebe, pouco tempo depois você já pode estar sonolento e iniciar o sono. Entretanto, esse álcool é metabolizado muito rápido no seu organismo e depois que ele for metabolizado, vai começar os despertares noturnos. Então, o seu sono passa a ser um sono mais superficial, menos restaurador, então no final não compensa. Por isso que a orientação é não utilizar a bebida alcoólica como indutora do sono, porque ela induz a um sono, mas é um sono de má qualidade. Ele falando dessa história do vinho, que a gente não tem o que falar nada contra, porque faz bem também para o coração, de forma moderada. Isso. Né? Então, assim, a gente percebe também que no dia seguinte muitas pessoas reclamam da tal ressaca. Tem que ter muito cuidado também. E a ressaca, acredito que seja um outro problema também relacionado ao sono. Exatamente, porque o paciente dormiu, muitas vezes ele bebeu bastante, dormiu muitas horas e acorda com ressaca. Isso se deve ao sono que foi superficial, não foi um sono de qualidade, e também a desidratação causada pela bebida alcoólica. Como criar uma rotina que ajude na noite de sono? Preciso ajudar minha filha a dormir melhor. Ela tem 15 anos, é a Maria do Socorro, do Lorival Parente. Certo. Gente, dormir é um processo. Não existe um botão de liga e desliga. Então a gente tem que fazer todo um ritual para desacelerar e se preparar para o momento do sono. Então o ideal é reduzir as luzes da casa já 2 horas antes e não fazer nenhuma atividade que seja estimulante, tanto mentalmente quanto fisicamente. Então são atividades relaxantes a partir de mais ou menos 2 horas antes de dormir. Lembrando de evitar o excesso de tela, que pode ser celular, computador, porque eles estimulam e emitem uma luz que atrapalha a produção do hormônio indutor do sono. O que fazer quando você fica se revirando na cama? Quando a perna não para de mexer? Duarte Melo, na Vila Apolônia.
Olha, isso aí pode ser um distúrbio nas pernas. Não sei se foi isso que você quis dizer, Eduardo, mas existe um distúrbio nas pernas que a pessoa fica se mexendo para encontrar uma posição mais confortável, que é a síndrome das pernas inquietas. Se for esse caso, o paciente sente uma angústia, um desconforto nas pernas e necessita mexer para poder aliviar aquele incômodo. E aí tem um tratamento específico para a síndrome das pernas inquietas. E existem situações que a pessoa fica se mexendo porque não consegue dormir. Mas nesse caso, o ideal é se levantar, ir para outro cômodo e fazer uma atividade relaxante. E não ficar lá horas e horas na cama tentando pegar esse sono, porque só vai te dar mais ansiedade e preocupação. Uma curiosidade a respeito deste problema, quem cuida é o neurologista? O neurologista, né? E a gente já tem hoje em dia a especialidade, a subespecialidade de medicina do sono. A medicina do sono, que eu atuo nessa área, ela pode ser uma especialização feita por neurologista, otorrinos, pediatras, pneumologistas, psiquiatras. Então, além dessa classe de profissionais poderem atuar, existe essa subespecialização. Muito interessante. Café afeta mesmo o sono? Eu sempre tomo no serviço. Jaqueline, do Boa Esperança. Afeta, Jaqueline. Quer dizer, a sensibilidade ao café é determinada geneticamente. Então, você vai escutar pessoas que falam que tomam café e ficam ansiosas, nervosas, não conseguem dormir. E existem pessoas que tomam café e isso não interfere muito. Mas, em termos fisiológicos, o café, ele dificulta o início do sono. Agora, para algumas pessoas mais, para algumas pessoas menos, por conta desse aspecto genético. Já que falamos do café e os energéticos. Também porque eles são a base de cafeína, né? Na verdade, é a cafeína presente nessas bebidas. Não precisa ser necessariamente o café. Pode ser o energético, o café, uma coca, um guaraná. Muito bom. Meu marido ronca muito. Por quê? Maria Lourdes, do Mocambinho 2. Falta sono, afeta o equilíbrio? João é do Poti Velho. Foi o que a gente acabou de falar, o que a doutora acabou de falar, mas a gente pode reforçar, né, doutora? O ronco não é normal, né? Exatamente. Se ele ronca muito, principalmente quase todas as noites, numa intensidade elevada, é preciso investigar porque pode estar associado a um distúrbio respiratório do sono, como a apneia do sono, que tem desfechos cardiovasculares e metabólicos mais graves. Olha só, gente, o importante, na verdade, é que a gente traz a especialista para estar falando sobre esse assunto e, ao mesmo tempo, a gente vai descobrindo outros. Através do sono ruim, né, você não conseguir dormir, você acaba descobrindo outros problemas de saúde através de uma noite mal dormida. Então, a gente fica extremamente feliz quando vocês participam do nosso programa. Existe um tratamento alternativo para melhorar sono sem remédio? Minha filha tomava remédio para dormir. A Antônia, do bairro Itararé. Esse assunto aqui é importante, doutora. Por quê? Existem pessoas que estão praticamente reféns de remédio para dormir. E existem pessoas que, por exemplo, fizeram um determinado tratamento, descobriram alguns problemas de saúde, mas passam a utilizar o remédio como um alternativo para dormir, não querem mais largar esse remédio. Tem gente que vive disso, né? Que não é o caso, acredito eu, que da nossa telespectadora, a Antônia do bairro Itararé. Mas aí puxa, né, para esse lado também. Gente, a gente sempre preconiza no consultório, primeiro, orientar o paciente a dormir sem medicação, tanto orientando os comportamentos, quanto tentando conversar com esse paciente para ver quais são as expectativas, as crenças erradas que ele tem em relação ao sono, abordar o nível de preocupação e de ansiedade que eles têm. Então, sempre a primeira escolha é não entrar com medicação. Então, existe tratamento alternativo? Sim, através de mudanças comportamentais, higienização do sono, atividade física, ritual de sono, controle de estresse. A gente primeiro tenta essas alternativas antes de entrar com medicação. Me fala dos exames. Existe exame para você identificar os problemas do sono?
Existe a polissonografia. A polissonografia é um exame que o paciente dorme sendo totalmente monitorado. Então vai ter fios na cabeça, no nariz, no coração, nas pernas. Então a gente consegue estar ali com o paciente na mão, registrando tudo que está acontecendo e aí dá um diagnóstico mais preciso. Muito bom. Doutora, eu espero que você tenha gostado do nosso programa para poder dar essas informações a respeito deste assunto que as pessoas podem achar que é brincadeira, mas não é brincadeira. Não se iluda, não espere o problema se agravar para que você venha cuidar da sua saúde. Faça uma prevenção. Procure um especialista, mesmo que você não esteja achando que não está sentindo nada. É sempre bom você ver como é que está o seu organismo, seu corpo, sua mente, né? Sua cabecinha. E mais do que isso, né? Final de ano tá chegando, tem que cuidar da saúde mesmo. Um check-up, né, doutora? Exatamente. Doutora, quem quiser buscar o seu Instagram, como é que faz? Meu Instagram é @fernanda.neurosono. Lá eu tô sempre colocando dicas de como melhorar o seu sono também. Se a gente não pôde resolver através das perguntas aqui, você pode entrar em contato então com o Instagram da doutora e entrar no direct e fazer as suas perguntas, tá bom? Doutora, muito obrigada, que Deus te abençoe, te guarde, te proteja, te dê coragem todos os dias, tá bom? Muito obrigada também.